Eu quero falar um pouquinho para vocês como controlar a emoção do medo. E quando a gente sente medo, alguns têm reações diferentes, né? Alguns têm reações físicas, né? Alguns têm reações que parece que o corpo fica gelado, né? O cérebro começa a ficar acelerado, tudo por causa do medo. E é interessante que o medo também está muito ligado à ansiedade. Eu lembro de uma palestra que eu fiz de um bate-papo que eu tive com o Dr. William Ferres esses dias sobre ansiedade e medo, né? E é tão interessante que todos nós temos a sensação de medo. E sabe o que acontece, gente? O medo, até certo ponto, ele é importante para a gente. Muitas vezes, quando nós temos uma dose de medo equilibrada, se torna saudável, porque nos ajuda a prestar mais atenção. Muitas vezes nos ajuda a não entrarmos em situações de perigo. Então o medo ele tem sim uma dose. O problema é quando o medo te domina. Por isso que vários estudiosos nisso, né, eu só sou uma pessoa que gosto de ler, né, eu respeito muito os profissionais nisso e aprendo com eles, né, os especialistas, mas a maioria deles associam que o medo ele é um dos distúrbios da ansiedade, né, e que desencadeiam até fobias, né. Algumas reações das pessoas que têm medo, né, assim, esse medo exagerado, as pessoas ficam com a boca seca, né, ficam com a mão suando, e tem outras reações também físicas, né, metabólicas que acontecem. Gary Collins, ele tem duas características bem importantes no material dele, é um outro livro também bem interessante, que ele fala sobre o aconselhamento cristão, e ele vai falar que existem 3 tipos de medo. Tem o medo racional, o exagerado e o irracional. O primeiro medo, que é o racional, é um medo normal. Só que os outros dois, nessa leitura dele, ele diz que são medos neuróticos. Mas então, quais são os sinalizadores de um medo doentio? Se a gente está vivendo uma situação de um novo relacionamento, de iniciar um esporte, que poderia até fazer bem para você, viajar, né? Poderia até fazer bem para você, mas aquele medo te domina de tal forma que ele te apavora. E aí, o que acontece? Por causa desse medo você foge, você se esconde, você se defende. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que essa característica de medo doentio, David Cornfield, ele vai dizer num livro chamado Introdução à Cura Interior, ele vai dizer que essa característica de medo doentio vai produzir algumas consequências em nós, e ele destaca 6 consequências. A primeira, desgaste emocional. A segunda, o esgotamento. O terceiro, um sentimento de isolamento, o bloqueio emocional e a perda do contato com a realidade. Olha só que interessante. A verdade é que o medo a gente precisa ter coragem de enfrentá-lo. Tem um conselho de Paulo a Timóteo que ele diz assim, ó, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu conheço pessoas que têm medo de viajar de avião, né? E sabe como que venceu isso? Viajando de avião, enfrentando. Ah, teve que tomar um remedinho? Teve, mas enfrentou. Esse medo doentio, a gente precisa estar preparado para enfrentá-lo. E para a gente superar esse medo doentio, a gente precisa admiti-lo. A gente precisa compreendê-lo, né? A gente precisa reavaliá-lo, a gente precisa expressá-lo. Porque se o medo tem uma raiz profunda, você vai precisar também de uma intervenção divina para libertá-lo, querido. Você não vai conseguir vencer esse medo sozinho, entendeu? Você não vai conseguir. Então, você vai precisar de uma ajuda terapêutica? Vai, procura. Vai precisar de uma ajuda psiquiátrica com a medicação? Vai, procura. Mas não deixe que o medo te domine. Parece ser fácil falar isso, né? Mas não é.
Para quem vive essa fobia, para quem vive esse medo doentio, que se torna medos neuróticos, né, como David Cornfield fala, é assustador, é apavorante, mas chegam momentos que nós precisamos reagir a esse medo. Mas existe sim como nós encontrarmos cura nisso, em Cristo e através de profissionais que Deus tem dado sabedoria para vencermos. Lembra disso, querido. Se o medo tem uma raiz profunda, você precisa de uma intervenção divina também para